A capacidade de uma pessoa reagir bem diante de obstáculos e desilusões tem um nome pouco comum, é a resiliência. Seria aí como dar a volta por cima, né? Exatamente. Bom, e falar pode parecer fácil, né? Mas como ter uma reação positiva diante de um sofrimento? Nós vamos conversar com a psicóloga Renata Feldman. Doutora Renata, o que é, afinal de contas, resiliência no sentido mais amplo? A capacidade de reagir de uma forma positiva aos acontecimentos inesperados, não planejados, doídos, negativos que a vida nos traz. Tudo aquilo que nos acontece, perdas, morte, desemprego. Sim, tanto os acontecimentos mais doídos, né, mais negativos, quanto mudanças simples, né? Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com mudanças, né? Elas são muito engessadas, né, na rotina, no que elas programaram para viver. E, às vezes, uma mudança na empresa onde elas trabalham já vai afetar demais, né, a psique dessa pessoa, o emocional dessa pessoa. Afeta mesmo o emocional? Quer dizer, a pessoa já reage de cara, ai, né? Vai para baixo mesmo. Tem uma lei, né, universal de causa e efeito, né, de ação e reação. A gente não há como não reagir diante dos imprevistos ou diante do que vem do outro e da própria vida, né? Mas algumas pessoas, elas se agarram nesse sofrimento e aí fica difícil andar para frente. E aí o problema é que elas fazem disso, muitas vezes, um outro problema. Então, veio uma mudança, ou veio uma perda, veio um acidente, algo muito difícil de viver. E aí a gente também tem que se permitir viver essa tristeza, essa dor, esse luto, mas depois precisa caminhar, porque a vida continua. Pois é, as pessoas que não têm essa capacidade de reação para essa diversidade de situações que a vida apresenta ao longo dela, essas pessoas vão sofrer muito mais, né? E Sim. ter problemas sérios, certamente. Sim, porque elas ficam mais paralisadas, elas ficam mais agarradas na dor e no sofrimento, elas podem entrar numa depressão, elas podem cair de cama, né? Muitas vezes a dimensão do problema que gerou essa reação, né, fica uma dimensão realmente muito maior do que o próprio problema que a originou. E isso pode vir de criança, quer dizer, pode ser ensinado, o pai pode ensinar a criança a ser resiliente? Sim, os pais devem prestar atenção a essas reações emocionais dos filhos que acontecem a todo instante, né? Tem crianças, é muito comum, isso é da infância, a criança fazer pirraça, fazer birra, ter uma dificuldade em ser contrariada. Nesse momento, isso não pode passar despercebido pelos pais. Eles têm que estar presentes e dizer, filho, não faz drama, olha, o mundo não vai acabar, espera, a gente vai resolver. Olha, se você ficar emburrado, essa é uma escolha sua. A vida continua bela lá fora, você não ganhou o que você queria, mas, né? Então, às vezes é até nisso, né? Não ganhou um brinquedo e a reação é a mais dura possível. É o velho, a vida continua. Vamos em frente. A vida continua. Pois é, que não é tão fácil assim para muitas pessoas, né? Para a pessoa que não teve uma formação resiliente, vamos chamar aqui, já que já explicamos o significado dessa palavra, o que dizer? Como esse adulto poderia exercitar a resiliência já nessa fase, crescido? O primeiro passo, Arthur, é tomar consciência dessa falta que essa resiliência faz. Porque hoje, especialmente, a resiliência é muito valorizada pelos profissionais, pelas empresas. Os chefes estão observando os profissionais que são mais resilientes e aqueles que não são. Então, é tomar consciência disso e pensar, poxa, eu preciso ser uma pessoa mais resiliente, mais flexível, eu preciso ter uma capacidade maior de adaptação às adversidades que a vida me traz. Então, eu preciso cuidar disso. Eu vou fazer uma terapia, eu vou conversar com um amigo mais maduro, que é mais resiliente, que pode me servir de referência para isso. Que a pessoa percebe, né? Que ela mais... a vida mostra. Se ela não percebe, e algumas pessoas têm mais dificuldade de perceber, a vida vai mostrar. Pelas consequências. Pelas consequências, pelos tropeços, pelos próprios problemas. Então é parar, pensar, é isso? Tem uma receitinha assim, em casa, uma fórmula? Gente, mas eu não consigo sair desse buraco, como é que seria? Muitas vezes até quem está de fora e está percebendo, né, uma mãe, um pai, um amigo vai mostrar. E a pessoa pensar, por que aconteceu isso comigo? Qual que é a escolha que eu vou tomar agora? Qual que é a decisão que eu vou tomar na minha vida? Eu vou ficar só reclamando disso que aconteceu, eu vou ficar me lamuriando, ou eu vou buscar ajuda, ou eu vou buscar seguir em frente, mesmo que esteja muito difícil. Mas eu preciso seguir, porque é a minha vida que está em jogo. Aquele velho conselho da psicologia, né, sempre atual, né? Eu pergunto para a senhora, claro,
é ficar sempre atento a nós mesmos. Muitas vezes nós nos preocupamos muito bem com os outros e esquecemos de observar o que estamos fazendo, né? Com o autoconhecimento fica mais fácil? É isso mesmo, é o olhar para dentro. Aliás, é o olhar para tudo, né? O olhar para o problema, como é que eu estou vendo? Porque o problema é o mesmo, o que vai mudar é o seu olhar. Por que às vezes uma pessoa tem câncer, né? Está num estado terminal e ela vai reagir de uma forma mais otimista e ela vai viver mais do que aquela pessoa que o mundo dela acabou em função disso. Né? Então, é olhar para dentro, é buscar o autoconhecimento e é buscar um olhar mais positivo para a vida. Ok, então, doutora Renata. Muito obrigado. A vida continua, agradeço. né? A vida continua. Ok. Obrigada, senhora. Eu que agradeço.